tô nesse vídeo eu vou continuar meus estudos universitários sobre a disciplina de Sociedade, Educação e Cultura. Então, como eu estava falando num vídeo anterior, eu expliquei sobre o que era a Idade Média, né, o contexto dessa sociedade, era uma idade de trevas, tudo isso que eu falei no vídeo, né, que é considerado uma idade das trevas, que tudo era pautado em religião, e aí no final da Idade Média começa a ter movimentos filosóficos que vão dar início à Idade Moderna, e esses movimentos eles vão contradizer o que as pessoas enxergavam o mundo na Idade Média. Então eu estava explicando sobre isso. Dentro disso, a gente começa a notar o surgimento do Iluminismo. Com o Iluminismo surge o racionalismo e, eventualmente, vai surgir o Renascimento cultural, que foi muito forte na Península Itálica. E, dando continuidade sobre o Renascimento, eu vou começar agora a falar sobre principais aspectos do Renascimento. Eu falei começar. Enfim, o Renascimento, né, assim como o Iluminismo também, ele tem muito essa questão do individualismo. O Iluminismo ele fala que o ser humano agora ele é o centro do conhecimento. Então o Renascimento vai ter essa semelhança, porque vai existir esse individualismo que vai valorizar a capacidade humana, assim como o racionalismo também. Oh, meu Deus, pegaram a luz aqui. Então, essa capacidade humana, ela vai ser muito valorizada. Então, é a capacidade de você fazer suas próprias escolhas, não ficar dependendo, as religiões. É um povo, assim, bem anti-igreja e tudo mais. Então, é isso. Você vai ter esse conhecimento individual. Vai ter uma coisa que não vai ser pautada por religião, mas sim por você mesmo. Então, é essa característica do individualismo. Dentro do Renascimento existe um racionalismo também, né? Que eu já expliquei no vídeo anterior. E vai ter também um grande aspecto principal que é o humanismo e o antropocentrismo. Lembra que na sociedade medieval era uma sociedade considerada teocêntrica, ou seja, Deus no centro, religião no centro. E agora, nessa nova sociedade, ela é considerada antropocêntrica. O que é antrópofo, né? É uma coisa que é do homem, do ser humano. Então agora o homem está no centro. Então as coisas vão ser regidas a partir dessa ideia do homem estar no centro. E não é porque a sociedade ela havia se tornado antropocêntrica que as pessoas necessariamente se tornaram pessoas que não acreditavam em Deus, ateus, né? Eram pessoas que elas continuavam acreditando na religião, mas elas não pautavam a sua vida a partir da religião. Então, o homem ele passa a ser valorizado, enquanto a religião ela é aquilo que eu falei no outro vídeo, um complemento, uma coisa que é característica. Claro que não é igual hoje em dia, né? Que hoje em dia você ter religião ou não, algumas pessoas ainda têm alguns estigmas, mas em geral, ainda mais as gerações novas, não é um problema. Claro que não é igual essa aceitação que tem hoje em dia, mas é só para vocês entenderem que não existia isso de, ai, nossa, sou humanista, automaticamente sou ateu. Não necessariamente. Outro aspecto também do Renascimento vai ser a questão do hedonismo, ou seja, você viver em busca do prazer, o prazer ser a sua vontade de viver. Ai, que delícia! Mas, né, brincadeira à parte, realmente era assim, o prazer como finalidade última da vida, era algo essencial. E tem também outros aspectos, como o naturalismo e também o neoplatonismo. Como eu disse, o Renascimento ele se inspira muito na Antiguidade Clássica. Então, eles vão retomar essas ideias, só que agora para elaborar novas perspectivas. A partir do iluminismo, vamos caminhando para novas formas de pensamento. Então, vou pegar minha colinha e dizer que o iluminismo ele vai florescer na França, na Inglaterra, na Alemanha e em Países Baixos. E a filosofia do iluminismo vai se desdobrar em duas correntes. Então, como eu falei, a sociologia está muito ligada com a história da Europa. Então, por isso que a gente está focando nesses países. Focando, meninas.
Essas duas correntes vão ser os reformadores sociais. Esses reformadores sociais, isso até me lembra um pouco a Revolução Francesa e, posteriormente, a Revolução Russa, em que tinha os jacobinos e os girondinos, e na Revolução Russa, os bolcheviques e os mencheviques. Me lembrou isso. Mas a gente vai ter duas vertentes desses reformadores sociais. Os moderados, que eles vão buscar ajustes sociais, que são mais devagares, assim, entre aspas, e isso vai fazer com que surja pensamentos liberais, os pensamentos liberais, conservadores e positivistas. E por outro lado, tem os reformadores sociais radicais. Eles queriam mudanças, mobilizações que fossem mais rápidas, que fossem mais concretas. E isso vai dar origem aos pensamentos socialistas. Claro, eu não estou falando aqui de logo de cara, aí, nossa, o que é a esquerda e o que é a direita de uma forma definitiva. São os princípios disso, né? São as partes mais primitivas daquilo. Não era o que a gente entende hoje de uma forma integral, mas é um pequeno começo, assim. Digamos que é o Big Bang dos partidos políticos. E retomando, a gente está vendo os princípios da sociologia, então como ela surgiu. Nesse contexto, vai surgir a corrente de pensamento do positivismo. E o positivismo, ele é um dos primeiros pensamentos sociológicos porque foi a primeira teoria que pegou aspectos da humanidade, da sociedade, das pessoas e transformou de forma científica. Começou a enxergar isso de uma forma científica. E um dos primeiros nomes que vão começar a ter essas ideias vai ser o Saint-Simon. Tem o Augusto Comte, que vai vir posteriormente, mas antes dele tem o Saint-Simon. E como eu tinha falado, a partir disso surgiu dois segmentos de pensamentos. Pensamentos mais conservadores e pensamentos mais radicais. E com as ideias de Saint-Simon não foi diferente. Teve tantas pessoas que foram para o lado mais positivista, outras pessoas foram para o lado sociológico, e outras pessoas. Sociológico não, um lado socialista, e outras pessoas foram para um lado anarquista. Então, o pensamento, né, as ideias que ele defendia, deu origem a diversos pensamentos de diferentes segmentos, né, tanto radical quanto conservador. Mas afinal de contas, o que ele defende, né? Qual que é a teoria? O que ele acredita? O Saint-Simon acredita que a sociedade ela progride por etapas. Então, a primeira etapa seria a etapa teológica, no contexto medieval. Então, essa primeira etapa, o mundo ele é interpretado em termos religiosos, em dogmas e toda essa crença teocêntrica. A segunda etapa é a metafísica. A metafísica vai ter esse intermeio, né? Vai ser a etapa mediana entre a religião e o racionalismo. Então, vai ser por meio da filosofia, assim, de ideias filosóficas. Ou seja, é o período do Renascimento, porque o Renascimento, apesar dele não ter todo o foco que as artes medievais tinham, por exemplo, ainda tinha sim alguns temas religiosos, mas não era da mesma forma que a Idade Média realizava. Então é um intermédio entre o pensamento, a primeira etapa e a última etapa. E a última etapa é a positiva ou então a científica, onde as pessoas iriam atingir o máximo de racionalidade e de cientificismo e não estariam vinculadas com a religião. E aí nisso existe uma supervalorização pela busca do conhecimento científico, né? Então foi, retomando, religioso, do metafísico até o científico. Outro aspecto muito importante nas teorias de Saint-Simon é que ele foi um dos primeiros teóricos a elaborar a ideia da luta de classes. Sabe o Karl Marx, que defende muito essa ideia de luta de classes, né? É um dos aspectos principais das suas obras, também o Friedrich Engels, enfim, e outras leituras contemporâneas que temos no nosso contexto. Então, o Saint-Simon, ele foi o primeiro a elaborar uma ideia de luta de classes. Por quê? Porque ele viveu no contexto da Revolução Francesa. E quando ele vive nesse contexto, ele nota que ali existia uma luta de classes, que era uma luta entre os industriais, né, as pessoas que produziam, e os aristocratas parasitários, né? Parasitários seria no sentido de que
são pessoas que elas produzem lucros e benefícios, mas esses lucros e benefícios, eles são distribuídos de forma egoísta, então não vai para a sociedade e sim para o núcleo aristocrático. Então ele faz essa análise, ele tem essa conclusão de luta de classes, e aí posteriormente outros autores vão refinar essa ideia para o que a gente conhece hoje como a luta de classes, classes dominantes, classes dominadas, enfim, tudo isso que a sociologia traz pra gente. E outra ideia que o Saint-Simon ele desenvolve é o fato de existirem sociedades orgânicas, né? Então a sociedade ela é orgânica porque ela é interdependente, assim como um organismo biológico, né? Então, por exemplo, se a gente olha para o corpo humano, não existe corpo humano se não tiver o coração bombeando sangue, se o cérebro não tiver em plena atividade. Claro, sei lá, se você não tiver um rim, talvez você viva, mas tem órgãos que são fundamentais. Então, tudo no organismo, querendo ou não, na biologia, eles são interdependentes. E na sociedade, né, quando a gente olha no aspecto social e na questão das ciências humanas, é a mesma coisa. A gente precisa de todas as camadas da sociedade para ela funcionar. E isso também fez com que tivessem novas linhas de pensamento. Então, por exemplo, temos um pensador, o Herbert Spencer, que ele traz aquela teoria de sociedade evolutiva, né, do evolucionismo. Ele vai pegar o evolucionismo biológico e trazer na questão social. Por isso que surge aquelas teorias do darwinismo social. Elas estavam relacionadas com essas ideias. Então, assim, nem tudo que se desenvolve acaba sendo positivo, porque essa ideia de uma sociedade mais desenvolvida que a outra acabou acarretando em diversos problemas, como a Segunda Guerra Mundial, a colonização, enfim, né? Apesar de já existirem ideias assim antes, acabou intensificando ainda mais, né? Concretizou, porque trouxe como um viés científico, então acabou reafirmando essas ideias que muitas vezes passavam por perspectivas eurocêntricas e eugenistas também. Por fim, o Saint-Simon ele vai criar a ideia da sociologia, mas ele não vai nomear logo de cara como sociologia. Ele vai denominar aquilo como uma física social, que vai ser exatamente o estudo da sociedade, das estruturas, das populações, das organizações e relações que a humanidade possui, mas de uma forma científica, né? Então, assim como a física, como a biologia, como a matemática são ciências, a sociologia, né? Então, o estudo social das pessoas e relações também seria uma forma de estudo científico. Mas não é ele que vai dar à física social o nome de sociologia, e sim o Auguste Comte. Então, só para concluir, né, o Saint-Simon ele era muito crítico em relação ao clero e à aristocracia, e ele acabou desenvolvendo pensamentos que influenciaram sociologicamente muitos outros pensadores, né, que posteriormente vão impactar em vários setores da sociedade, e ele foi ao mesmo tempo alguém que influenciou os socialistas, mas também os positivistas e até mesmo os anarquistas, né? Seu objetivo era criar uma sociedade mais igualitária, mais justa. E esses objetivos, eles hoje em dia, né, analisando assim, eles se alinham muito com o socialismo utópico que surge. Bom, agora que a gente entendeu quem foi Saint-Simon, a gente precisa entender quem foi o Auguste Comte. Ele foi um discípulo do Saint-Simon, tanto que a teoria dele ela é muito inspirada no que o Simon defendia, que é a teoria dos três estados. Então, é o estado teológico, metafísico e, enfim, né, o terceiro estado positivo. Ele vai fundar as correntes teóricas do positivismo, que inclusive essas teorias, né, essas ideias, elas vão influenciar na gestão da Primeira República aqui no Brasil. Tanto que o nosso lema da bandeira é ordem e progresso. Esse lema ele vem de ideias positivistas, então ele vai ter influência muito grande, porque até aqui no Brasil teve esses impactos. Então vamos para as características do positivismo. Dos aspectos do positivismo é uma disciplina social, é uma doutrina filosófica, porque após o contexto da Revolução Francesa, o positivismo vai pegar e vai pensar assim, a gente precisa retomar essa ordem,
porque a gente teve os princípios do iluminismo, só que eles causaram a baderna da Revolução Francesa e, enfim, a gente pode continuar, né, dar essa continuidade ao iluminismo, mas com outro modo de vida. Então é isso, é retomar a ordem, essa ideia de retomar. E a doutrina política, perdão, a doutrina filosófica é essa, retomar a ordem social. Já a doutrina política é garantir o avanço social. E aí vai entrar essa questão de disciplina, de rigor e também da ordem, né? É tudo ordem esse negócio. Então, assim, essa disciplina, ela levava muito também a ideia de ter um progresso. Mas como que era esse progresso, né? Em que sentido? No sentido de progredir intelectualmente. Então, era muito valorizada a ciência. E também tem até a ideia de que essa é uma religião positivista, porque as pessoas deixariam de acreditar na religião mesmo, né, em doutrinas, em dogmas, e migrar para uma questão científica, para essa valorização do conhecimento. Tanto que no iluminismo já tinha ideias assim que defendiam escolas laicas, escolas públicas, e com o positivismo isso vai ficar ainda mais, vai se tornar um assunto ainda mais pertinente. E aí, aquela ideia, né, que o Saint-Simon tinha dos estados, da sociedade passar por etapas, ela vai ser refinada pelo Auguste Comte e vai ser chamada de lei, ou então teoria, dos 3 estados, que é aquilo: teológico, metafísico e positivo. E algo interessante, né, do método do positivismo é estudar, sim, os fenômenos naturais, a natureza e tudo mais, mas não estudar as causas, porque isso é um estudo que eles consideravam inútil e inacessível. Então eles não, sei lá, não estudavam a causa de algum fenômeno natural, mas estudavam como que funcionava e tudo mais. E é meio louco pensar, eles estudam o que é, mas não estudam como surgiu. Agora que a gente já contextualizou um pouquinho sobre o surgimento da sociologia, a gente começa a olhar autores modernos. Então a gente passa pela modernidade e ciência e sociologia. Mas para a gente entender a ideia desses autores, a gente também tem que entender o contexto histórico que eles passavam. Então, para isso, a gente tem que entender alguns aspectos da Idade Moderna. Então, vamos lá. A relação principal, lembra que na Idade Média era a relação entre o senhor feudal e o servo. Agora, a relação, no início desse período, vai ser entre rei e súdito. Lembra que a monarquia para de ser fragmentada e passa a ser absolutista. Então, a relação começa como rei e súdito, mas, né, conforme as transformações ocorridas, passa a ser formada entre governo e o trabalhador, o trabalho, né? A divisão social, antes na Idade Média, estratificada por rei, clero, nobreza e camponeses, agora ela vai ter uma divisão social que vai ser descrita por Marx, que vão ser classes dominantes e classes dominadas. A economia, ela também passa por uma transformação, o modo de produção também se altera, porque nesse período vai surgir as primeiras fábricas e primeiras oficinas. Mas a gente tem que lembrar que foi um grande período também, então começaram as grandes navegações, né? Para o Brasil e tal, essas coisas todas. Então, com as grandes navegações, o capitalismo ele surge, mas ele surge numa forma primária, numa forma primitiva, porque não é o capitalismo que a gente conhece hoje, é um capitalismo mercantilista. Então, era mais trocas comerciais do que esse modo de produção acelerado que a gente tem hoje em dia. Tanto que no início do período, o capitalismo ele era mercantilista, mas no final, com as transformações da Revolução Industrial, o capitalismo passa a se tornar industrial, porque o modo de produção vai se alterar. Agora as leis, os códigos de conduta sociais, eles se transformam, porque passa a formar, né, estados-nações, e a partir dessa formação de estados-nações e também com os eventos da Revolução Francesa, a questão dos direitos ela começa a se espalhar em vários países.
Então temos hoje em dia, né, os direitos humanos, e antes disso a gente teve um rascunho dos direitos humanos, que era os direitos universais do homem, que surgem com a Revolução Francesa, né? Eles são debatidos. Então, era essa a questão dos leis e códigos e, enfim. A visão de mundo, ela passa por diversas transformações. Essas transformações são regidas pelo antropocentrismo, que eu já comentei. E também a visão religiosa, ela muda, porque nesse período que existe a reforma protestante. Então a igreja protestante, ela vai surgir com Lutero e posteriormente vai também ter a contra-reforma católica com os jesuítas. Com o advento, né, desse modelo de produção muito voltado para as indústrias, a natureza, ela tem essa visão, essa ideia de que ela é inesgotável, ela é uma fonte de recursos inesgotável, né? E hoje em dia a gente vê que não é assim. Uma hora esses recursos vão esgotar, mas nesse contexto não era visto dessa forma. Também vai ter o nascimento de universidades modernas e vai ampliar áreas de estudo que antes não tinham, como o estudo social. Esse estudo social vai fortalecer tanto ideias do liberalismo quanto as primeiras ideias do socialismo ou comunismo também. Inclusive, né, algo que eu achei interessante é que a própria ideia da divisão das idades históricas que a gente tem, ela surge nesse período. Então, o que a gente entende hoje por idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, ela surge nesse período. Claro, contemporânea eu acredito que tenha sido mais reformulado posteriormente, mas nesse contexto começa a surgir essa divisão histórica, que é interessante também. Vamos para concluir nessas transformações, vamos para alguns pontos aqui. Então, temos a separação do tempo e do espaço. Enquanto que nas sociedades pré-modernistas e antes disso, a mudança ela ocorria de uma forma gradual e regional também, não era algo globalmente impactado. Agora essa mudança ela vai acontecer de uma forma mais acelerada. E quando a gente analisa a Revolução Industrial, ou melhor, as revoluções industriais, porque não teve só uma, a gente vê que esse intervalo de tempo entre uma mudança e outra, ele se torna cada vez mais curto. Então, isso é um reflexo do aprimoramento das tecnologias, porque quanto mais as tecnologias se desenvolvem e aceleram, mais o período de tempo entre as mudanças encurta. E na questão religiosa, com as reformas do Martim Lutero, as pessoas começaram a ter uma nova visão religiosa, né? Mas por que o Lutero quis mudar a religião? Porque ele encontrava alguns problemas nos aspectos políticos, econômicos e teológicos. Então, por exemplo, o Lutero ele estava insatisfeito com a doutrina teológica, insatisfeito com a questão econômica, porque eram muitos impostos a serem pagados. Enfim, também estava insatisfeito com a questão política, e essas ideias do Lutero começaram a ganhar força, ganhar apoio, porque os reis, os nobres e as autoridades, eles acabavam dependendo do poder papal. E com esse advento, né, do Lutero, com ele querendo mudar essas ideias, esses nobres passaram a apoiar o Lutero, porque eles também queriam essa independência política, essa independência no poder. Por isso que as ideias de Lutero também ganharam força, porque os reis e os nobres queriam desvincular a dependência deles com o poder do Papa. Agora que a gente entendeu melhor o contexto da Idade Moderna, vamos entender melhor os autores dessa idade, né, desse período. Temos o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, também conhecidos como o tripé da sociologia. Começando com Emile Durkheim, ele foi um dos autores que fundamenta a sociologia como ciência mesmo. Então, o Auguste Comte e o Saint-Simon, eles criam essa ideia de ciência social, mas o Durkheim ele vai fundamentar aquilo. Um dos principais conceitos do Durkheim é o fato social, que são acontecimentos que eles estão presentes na nossa sociedade, mas que a gente não necessariamente tem controle desses acontecimentos. Esses fatos sociais vão ser externos, coercitivos e generalistas. Externos porque são aspectos da sociedade que vão acontecer
independente do ser humano querer ou não. Então, vamos supor que alguém discorda do sistema econômico. Jorginho não gosta do sistema capitalista. Mas Jorginho sozinho consegue mudar o sistema capitalista? Não. Então ele vai continuar vivendo nesse sistema independente do que ele quiser manipular ou não. Ele não consegue só acordar e se desvincular desse sistema. É uma tarefa que exige muitas etapas, é algo que está enraizado na sociedade, então não tem como ele mudar. Então isso é exterioridade, é você não conseguir mudar o que você está inserido. Os fatos sociais são coercitivos porque eles podem fazer com que a pessoa sofra uma pena caso ela não siga as normas morais de determinada sociedade. Então, por exemplo, eu tô numa escola. Gente, isso é abrangente, tá? Então eu vou dar exemplos bestas aqui. Mas eu tô numa escola, eu não gosto do uniforme. Eu vou, o quê? De cropped pra escola. A diretora vai me punir, porque eu não posso usar cropped. E isso vai se estender para várias normas da sociedade. Então, eu não gosto, sei lá, do meu vizinho. Aí eu pego e esfaqueio ele até a morte. Eu vou levar uma punição. Eu vou levar a prisão. Vou ter consequências ao discordar desse fato social. Então, ele é coercitivo e também são fatos generalistas. Então, vai acontecer com qualquer pessoa, independente de gênero, de raça, de classe social, enfim. Durkheim vai considerar que existem instituições sociais que são imprescindíveis para os seres humanos. Essas instituições são família, igreja, escola, política, religião, vários aspectos de organizações sociais. E Durkheim defende que essas instituições elas são conservadoras por natureza, então elas como eu posso dizer, elas mantêm uma ordem, digamos assim, elas mantêm essa ordem. Isso fez com que Durkheim passasse a ter uma reputação conservadora, mas isso não era o que ele queria transmitir. Ele queria dizer que essas instituições elas tinham uma importância para manter a ordem do ser humano. Se não existissem essas instituições, a sociedade levaria a um caos, certamente. Então as pessoas não poderiam viver num contexto desregrado, tinha que ter uma instituição para manter a ordem. Ainda mais no contexto do século XIX, porque assim como eu tinha falado, existiram várias mudanças. Os valores tradicionais eles foram rompidos e a mudança foi feita num curto período de tempo, quando comparado a períodos anteriores. Então as pessoas elas estavam com essas instituições um pouco fragilizadas. Então aquilo era um aspecto fundamental. Só que a partir dessas instituições fragilizadas, as pessoas passaram a ter condições miseráveis, essa quebra de valor. Tinha uma certa crise. Essa crise vai ser denominada como anomia pelo Émile Durkheim. Esses problemas enfrentados pela sociedade vão ser uma espécie de patologia social, um conceito muito importante de Durkheim. Portanto, para ele, a anomia ela deveria ser vencida por meio do estudo da sociologia, porque entendendo a sociedade e por que ela está nesse estado, nessas condições, vai ser muito útil para encontrar uma solução para ajudar essa sociedade. Durkheim ele vai também ter um pensamento bem importante que é sobre a solidariedade social. Ou seja, vamos lá. Para Durkheim, existem duas formas de consciência: a consciência individual e a consciência coletiva. A consciência individual, ela tem influências da consciência coletiva e ela acaba sofrendo alguma pressão externa. Então, para Durkheim, para a sociedade ter um funcionamento, precisa ter a soma dessas consciências funcionando de uma forma consentida. A partir desse consentimento, vão existir duas formas de sociedade. A de solidariedade. A solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica ela está mais relacionada a sociedades em fase primitiva. Então, elas vão se integrar, vão funcionar a partir de semelhanças psíquicas e sociais. Então, são características semelhantes e essa sociedade vai se alinhar a essas características semelhantes. E isso vai ser necessário para a subsistência dessa sociedade.
Agora, a orgânica, ela vai ser fruto das diferenças. Então, enquanto a mecânica ela funciona a partir das semelhanças, a orgânica vai funcionar a partir das diferenças, porque são as diferenças que vão tornar a sociedade interdependente, né? Um aspecto vai fortalecer e complementar outro e vai ter essa troca. Então, é isso. A troca de serviços é uma caracterização dessa ideia. E como que o Durkheim ele enxerga a educação? Ele enxerga a educação, ele é uma pessoa que fundamentou a sociologia da educação. Ele não trouxe nenhum método pedagógico, mas ele fundamenta a sociologia da educação. Então, a ação educativa, o papel do professor, é formar um cidadão que tem espaço na vida pública. E o professor deve complementar conhecimentos, né, transmitir conhecimentos para esse aluno, mas sem tirar a autenticidade desse aluno. Eu coloquei uma citação aqui dele que é: a sociedade encontra-se a cada nova geração na presença de uma tábua rasa sobre a qual é necessário construir novamente. Então é isso, é complementar conhecimentos, mas sem tirar a autonomia do aluno. Falei tudo torto. Agora vamos para outro autor da sociologia, que é o Max Weber. A contribuição dele foi na sociologia da religião e também na teoria da ação social. A ação social é qualquer ação que uma pessoa realiza dentro de um contexto e é a intenção que essa pessoa quer trazer e os impactos que ela vai fazer para as pessoas que sofrerem essa ação. E aí vão ter várias ações sociais e as suas características. Então tem a ação social racional, afetiva e tradicional. Acho que eu pausei sem querer. Mas aí vai ter vários tipos de ação social de acordo com o Weber. Então vai ter a ação racional, a afetiva e também a tradicional. E o Weber, ele tem essa ideia do desencantamento do mundo, que é quando é um conceito que tem vários outros aspectos, eu posso me aprofundar em outro vídeo, mas resumindo muito, é quando as pessoas perdem essa magia da religião e passam a ter mais racionalização. Basicamente é isso, é a sociedade transformando de religiosa para racional. E aí ele acredita que muita racionalização, você só valorizar o racional, as pessoas, elas, apesar de acharem que estão livres da religião, né, elas acabam passando a ser escravas da religião para escravas da burocracia, porque tudo vai ser muito racional, tudo vai ser muito do mundo ali, vai ter limites, então isso também gera crises, ou seja, para Weber não pode nem ser uma pessoa muito religiosa, né? Porque daí é um atraso, mas também não pode ser totalmente sem nada além disso, porque vai também ter crises, essa escravidão, da burocracia, enfim. Cadê? Vai ter uma perda de sentido, perda de liberdade. Enfim, as estruturas institucionais acabam tendo essa prisão. Weber também fala de tipos de dominação. Tem a dominação legal, que é por meio de legalizado. São por meio de estatuto, de burocracias, enfim. É um poder que ele é legalmente assegurado, como por exemplo o presidente. Ele foi eleito por meio de votação e ele tem o poder dele ali legalmente assegurado. Não vai perder o poder dele de um dia para o outro. Claro, pode ter um impeachment, pode ter a próxima eleição, mas até ele sair do poder tem todo um processo. Então, o poder dele está assegurado. Tem também a dominação tradicional, onde a autoridade ela não tem, né, não está num papel aquilo, mas ela está inserida de uma forma enraizada. Como, por exemplo, o patriarcalismo. O patriarcalismo é um grande exemplo disso, porque a sociedade considera, em muitos aspectos, o homem como o líder de tudo. Então, não é nada que está escrito, que está oficializado, mas é algo que a sociedade carrega em si. E tem a dominação carismática, ou seja, vai ser alguém que tem um poder, um status social, mas que o Durkheim considera aquilo instável, porque diferente da dominação legal,
a dominação carismática não tem nada que assegure o poder dessa pessoa, então é uma dominação instável. E o que vai ser educação para o Durkheim? Ela precisa ter ideais carismáticos, especializados e humanísticos. Carismático porque o papel dos educadores é de despertar dons e qualidades heróicas nos seus alunos, então ele tem essa função. Especializada porque o educador precisa treinar o aluno para um ofício, por exemplo, ele tem que ter essa parte técnica, essa parte formalizada, então tem que ter essa especialização e o aspecto humanístico para preparar esse aluno para estar inserido em um contexto social, para ele ter essa participação social e ele entender as regras e a convivência. Por fim, a gente tem o Karl Marx, que ele é uma figura emblemática na história da humanidade. Então, vamos entender os conceitos do Karl Marx e a sua visão em relação à educação. Para o Karl Marx, tem um termo muito importante que vai ser fundamental para tudo que ele for desenvolver em frente. Então, esse conceito é o proletariado, ou seja, é uma classe. Não, gente, calma, falei tudo arrastado aqui, mas o conceito de proletariado ele deriva de um contexto romano, em que eram pessoas que tinham muitos filhos, né? Não eram pessoas que tinham posses nem recursos econômicos e a única coisa que eles tinham eram os filhos para dar ali para o exército, para ajudar ali, para, enfim, oferecer. Então, era um termo até pejorativo, mas o Karl Marx pegou esse termo e ressignificou. Então, proletariado passa a ser as pessoas que são as trabalhadoras, as que são as classes dominadas. Então, isso é para denominar aquela pessoa pobre que permanece nessa condição porque ela recebe pouco. Você é proletariado? Você se identifica? Aí o Karl Marx ele vai ter uma ideia que vai ser central nas suas obras, que é o materialismo histórico dialético. A princípio parece algo difícil, mas é só a gente analisar cada palavra que a gente consegue entender tudo que isso representa. Então, o materialismo é a questão material mesmo, econômica, os recursos ali é um material. O histórico é porque é a construção da sociedade, então a história da humanidade, e o dialético é um conflito de ideias opostas. A palavra dialética não foi criada por Karl Marx, ela gera uma ideia entre conflitos que são opostos um ao outro. Ou seja, o materialismo histórico dialético ele é usado para interpretar a história da humanidade a partir de concordâncias e discordâncias. Essas discordâncias são processos que são materialmente opostos uns aos outros e causam uma transformação. E dentro do materialismo histórico dialético tem a síntese, a antítese e a tese. Então, por exemplo, a Revolução Francesa. A tese é ser contra a monarquia. A antítese é as pessoas querendo manter esse poder. E a síntese é a Revolução Francesa. Isso também vai depender da perspectiva. Eu acho que eu expliquei errado. O meu cérebro não está cerebrando. Mas é isso. Vai ter sempre uma ideia X. Aí vai ter uma ideia oposta X. E essas ideias juntas vão formar uma síntese, que vai ser a consequência dessas ideias em conflito. Seguindo nos conceitos do Karl Marx, temos a mais-valia. Dentro do sistema capitalista, a pessoa, o trabalhador, ele vai vender a sua força de trabalho. Então ele vai trabalhar e esse trabalho que ele faz vai ser o que ele vende a força de trabalho dele. E aí, em troca dessa força de trabalho, ele vai ganhar money, né? O din-din, o salário. Só que aí, o valor da força de trabalho, durante o tempo, né, conforme o tempo, a pessoa ela vai vendendo a força de trabalho. Só que isso não é proporcional em referente ao quanto ela ganha. Então ela pode estar 10 anos no mesmo cargo, mas isso não significa que ela vai ganhar 10 vezes mais. Então é isso. Então o tempo que ela está produzindo, né, tudo que ela produziu durante ao longo dos anos,
é maior do que o salário que essa pessoa tem, e esse salário que não é pago a essa pessoa passa a se tornar a riqueza dos dominantes. Então, por exemplo, eu fiz um desenho, não sei se vai dar pra enxergar. Vou tentar explicar, ó. Ai, gente, mas tá muito ruim de ver. Ó, tem esse esmilinguido aqui, ele é o trabalhador. Ó, a carinha dele. Esse aqui é o patrão. Aí, na mão do patrão, tem uma bostinha aqui, tem esse saquinho aqui miserável. Isso é o salário do trabalhador. Mas esse sacão aqui é tudo que ele produziu. Então, ele ganha só essa parte, quanto ele produziu tudo isso. Então, é isso o conceito. É isso, visualmente falando, é isso. E aí, dentro desse conceito, tem a alienação, que é o que impede o trabalhador de perceber que ele está tendo um excedente sobre aquilo que ele trabalha. Então, ele não é pago por tudo que ele faz, e aí tem um excedente desse dinheiro, só que ele não percebe. Então, é a alienação da força de trabalho. Outra coisa do Karl Marx é a mercadoria. É aquilo que tem um valor, algo que possui uma utilidade, né? Só que o que é útil? É um conceito que ele é muito subjetivo, né? Não tem como você mensurar, porque está ligado à subjetividade. Então, por exemplo, isso aqui é uma mercadoria. Isso aqui, para mim, é útil, porque eu prendo meu cabelo. Mas qual que é a utilidade de um careca usar isso? Ele vai prender a pele dele? Então, para ele, né, para um careca, isso aqui, a utilidade é subjetiva. Para ele não é útil isso aqui, mas para mim que tem cabeleira, é. Então é isso, mercadoria as podruto. E aí vai ter o fetichismo da mercadoria. Vai ser a mercadoria, essa piranha aqui, sensualizando? Não. Não exatamente. É você supervalorizar a mercadoria e obscurecer o fato de que para obter certa mercadoria teve uma exploração da força de trabalho. Então o fetichismo está relacionado a isso. Karl Marx também fala sobre a divisão do trabalho social. Cada pessoa ela faz uma atividade individual, só que essa atividade ela passa a ser abstrata, porque essa especialidade dela ela não tem relação com o produto final. Então, tipo, é uma pequena etapa de um grande processo. Isso que ele quer dizer. Karl Marx também fala da ideologia, que é uma forma de você obnubilar a realidade dos trabalhadores para fazer com que eles acreditem que está tudo bem. Então, é uma forma de manipulação para perpetuar esse sistema de exploração entre os dominados e os dominantes. Então, dentro disso, para Marx, não são as ideias que formam a sociedade, e sim as condições materiais que produzem ideias. Por exemplo, para Marx, não é a religião que faz o homem ser o que ele é, e sim o homem que cria a religião. É uma ideia meio doida. E é claro que a educação para o Karl Marx ela vai estar interligada com formas de evitar aquela alienação que eu expliquei. Então, a educação ela deve estar associada ao trabalho produtivo, mas ela tem que abranger uma forma de evitar a alienação. Além dele defender uma educação que seja politécnica, ou seja, algo que vai potencializar as capacidades humanas, mas não necessariamente visando o lucro que o sistema capitalista tanto valoriza. E por fim, para o Karl Marx também vai existir uma alienação, porque no trabalho, a alienação é você não saber que você está sendo explorado, não ter essa noção plena do seu trabalho. E na educação também tem isso, porque pode existir um abismo entre aquilo que você aprende só para cumprir uma função e aquilo que você aprende para auxiliar nas suas potencialidades. Muitas vezes as pessoas enxergam a escola como uma espécie de fábrica. As escolas têm esse modelo de fábrica, né? E os alunos são os trabalhadores que produzem esse conhecimento, mas não necessariamente esse conhecimento é útil para esses alunos. Então, muitos estudantes têm essa visão. Então, é isso. O Karl Marx ele postula essas ideias. Esse foi a contextualização de hoje. E é isso. No momento, acabou-se.